vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Queremos saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui, a nossa tarde dos domingos, às 15 horas, onde damos continuidade ao programa que o pastor Gilson apresenta pela manhã, às 9h30, com vídeos das participações da nossa escola bíblica. Às 12 horas ele volta, após a EBD, também para a sequência. E agora, na parte da tarde, é a nossa vez. Tivemos um seminário que foi realmente uma bênção em todos os manaíns que puderam participar do Unidos em Família. Realmente tem sido uma grande experiência para nós. Glória a Deus. Não é verdade? E nós temos aqui nesta tarde algumas jovens que já estiveram aqui antes, outras pela primeira vez, e o pastor Josué Emery, que vou apresentar um de cada vez aqui. Está conosco aqui a Isabel, do bairro dos Cavaleiros. Pai do Senhor, pastor Walter, Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, querida. Bairro dos Cavaleiros fica em Duque de Caxias, município aqui do Rio de Janeiro. Temos aqui a Micaela, da igreja de Porto Seguro, também, Duque de Caxias, não é? Pai do Senhor, pastor Walter, Pai do Senhor, irmãos. Essas duas já participaram do programa aqui conosco. Temos aqui a Gabriela. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Pastor. Gabriela é da igreja da Mangueira, que fica também em Caxias. É um bairro, não é isso? Em Caxias. E temos aqui o pastor Josué Emerick, nosso amigo, companheiro de longa data. Pai do Senhor, né? meu querido. Paz do Senhor. Pai dos seus irmãos. Muito bom tê-lo aqui comigo, com a mesa. Amém. Ele atualmente está exercendo o seu trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. Ele é natural aqui do estado de Minas Gerais, sempre esteve conosco aqui em toda oportunidade que pôde, por exemplo, Manaim de Pedro do Rio ou algumas outras atividades. E como está passando pelo Rio de Janeiro, nós aproveitamos para trazê-lo aqui para participar do nosso programa. Um prazer. Amém? Vai ser explorado hoje, hein? Vamos. Meus queridos, vamos então dar início ao nosso programa. O tema continua, o tema básico que temos estudado nesses últimos meses, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. E o assunto é o seguinte: nós estamos já vivendo as primeiras experiências do Ano Novo. Temos recebido relatos de experiências da escola bíblica, ainda do resultado também do Trombetas e Festas 3, tem sido uma grande bênção. E há uma mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação ao que chamamos de marcadores proféticos, que são eventos que situam a igreja dentro do momento profético que estão se cumprindo em nossos dias, principalmente no que diz respeito ao preparo da igreja para o arrebatamento. Temos visto isso de forma muito clara, não é verdade? Sim. Glória a Deus. O texto base, Cantares, capítulo 5 e 6. Vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 1, a quem profeticamente é feita a pergunta e em qual tempo profético? A igreja fiel ou a igreja infiel? Separamos a participação do diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, participa sempre conosco aqui do programa. Vamos assistir com toda atenção. A pergunta é feita à igreja infiel. E o momento profético é após o arrebatamento da igreja fiel. Mas nesse momento nós estamos vivendo. É tempo de oportunidade. Esse é o momento que antecede o arrebatamento da igreja fiel. É hora de estarmos vigilantes. É hora de estarmos vivendo na revelação, ouvindo a voz do Espírito Santo e aguardando o toque da trombeta. Não é hora de estarmos no comodismo, como podemos ler lá em Romanos, capítulo 3, no verso 11, que diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. A paz do Senhor. Meus irmãos, então vimos a participação do Paulo Márcio, sempre consistente, de muito bom conteúdo. Vamos começar então as observações aqui da mesa, né? Nós vamos começar pela Gabriela. Pode falar. Amém. Nessa pergunta de número 1, a expressão que eu achei mais interessante foi a expressão ou mais famosa entre as mulheres, porque a gente vê que a igreja infiel estava muito preocupada com a questão da forma, daquela aparência de ser crente, mas se a gente for parar para pensar, não adianta nada eu ter uma aparência de serva e o meu coração não ser um coração de uma serva. Muito bem colocado. Porém, o único que conhece os nossos corações é o Senhor Jesus. Então eu não posso julgar o meu colega B, meu colega A,
falando que ele é a igreja fiel, ou ser a igreja fiel, porque lá em Mateus, capítulo 13, verso 14, diz assim: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, somente o Senhor Jesus ele vai poder fazer essa separação entre igreja fiel e igreja infiel, até porque elas caminham juntas, não vivem a mesma experiência, mas caminham juntas. E assim também foi na parábola lá das 10 virgens, em que o noivo, que é o Senhor Jesus, ele separou no grande dia ali as virgens loucas das virgens prudentes. Muito Glória bem, a Deus. muito Amém. bem colocado. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Alguma observação de vocês? Eu tenho até, às vezes, Pode até um falar. exemplo, né, da questão da igreja que cuida só da aparência. Às vezes a gente vê na igreja pessoas que chegam cedo, que sentam no grupo de louvor, que pregam, são bons pregadores, glorificam ao Senhor, mas o coração está tão longe do Senhor ao mesmo tempo, né? Ou seja, eles estão mantendo uma forma, uma aparência de formosa, mas o coração está longe do amado. E é por isso que elas ficam aqui na terra quando o Senhor Jesus voltar. Exatamente, isso mesmo. Algum comentário? Sim, ela exemplificou, né, aquilo que estamos aqui vendo, mas o Senhor Jesus ele também deu um exemplo, né, na parábola do publicano, né, e do fariseu, né, quando eles vão até o templo, um chega ali se gloriando, né, dos feitos dele. Deus, eu te louvo, eu jejuo, eu oro, eu tô aqui, eu sou diferente desse publicano que tá aí, um pecador, mas já o publicano ia até o Senhor com o coração humilde, né, meu Deus, eu sou um pecador. E essa grande diferença entre a igreja fiel, né, e a infiel é isso, é uma coisa bem sutil. Quando paramos para pensar na igreja fiel, a gente pensa que é uma coisa bem exagerada, né? E na verdade não, é bem sutil. É aquela igreja que ela se acha que ela tá serva, né? Se acha correta, até porque ela não ouve a voz do Espírito. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E ela não ouve a voz do Espírito, ela acha que ela tá certa, ela se gloria disso, mas no final ela vai ter uma decepção, porque ela vai ficar aqui. Muito bem. Pastor José. Muito bom. Agora Fica é com difícil você. falar depois dela. Verdade. Por isso que é você que vai falar. Mas eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos para as perguntas que são feitas para ela, que são para onde foi o teu amado e para onde ele virou a vista? Quer dizer, a igreja infiel, ela vai saber, o meu amado não está comigo mais, ele se foi. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, um texto bastante conhecido, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, hoje o Senhor está conosco. Né? Ele entrou na nossa casa, ouvimos, damos ouvido, como o lema desse ano nos aconselha mais uma vez. Então o Senhor entrou para fazer parte da nossa vida, Ele está conosco. Amém. A partir do Glória a Deus. arrebatamento, nós estaremos com Ele. Então a gente Glória a sempre Deus. vai saber onde o Senhor está, Glória né? a Jesus. mas ela vai saber que Ele não está. Olha, para onde foi o teu amado? Olha, eu não sei mais. Eu não sei, mas ele esteve comigo, tentou estar comigo, mas eu não quis estar com ele. E a outra pergunta é assim, para onde ele virou a vista? E eu me lembrei do Salmo 33, que no verso 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, enquanto nós estamos no temor do Senhor e esperando na sua misericórdia, os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. Glória a Mas Jesus. se eu perder o temor, né, os olhos do Senhor vão se voltar para outro lugar. E aí a pergunta, né, que o mundo vai fazer à noiva infiel que ficou é para onde ele virou a vista. E ela vai saber, olha, não podia ter virado a vista. Eu não podia ter deixado, né, que ele virasse a vista de mim. Porque enquanto os olhos dele estavam sobre mim, eu estava guardada, protegida, abençoada. Né? Amém. É muito interessante porque há um texto que, se não me engano, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Muito bom. Né? Salmo Aquele que anda 101. no caminho reto, esse Salmo me 101. seguirá. Né? Isso. Lembramos até de um louvor, né, que fala do dia que o Senhor olhou para nós. Né? Verdade. Você saber Isso. que o Rei do Universo um dia dia olhou olhou pra para mim. É maravilhoso. Maravilhoso, É né? uma bênção. Né? Você imagina da eternidade o Senhor contemplar todas as coisas ao mesmo tempo e sabendo que o olhar dele está sobre a sua vida, está sobre a sua vida. E ele nossa diz vida. aos anjos, né? Aquele lá é meu. Isso, glória a Jesus. Há um salmo que diz assim: guiar-te-ei com os meus olhos. Né? É isso. Guiar-te-ei com os meus olhos. Maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Maravilha. Jesus. Glória a Muito Jesus. bom. Glória a Deus. Vamos à sequência, nós estamos já recebendo uma grande bênção aqui. Vamos à pergunta então de número 2, que diz: lendo Cantares capítulo 5, verso 6,
há uma constatação e um pedido de socorro. Primeiro, quem pede socorro e está em aflição, e a qual tempo profético esse momento se refere? A letra B, essa situação será reversível? Então nós vamos ver aqui duas participações. Respondendo as duas questões, o obreiro Fábio Lúcio, de Natal, Rio Grande do Norte. E respondendo a letra A, acerca de quem pede socorro, a jovem Carilane Fernandes, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vamos assistir. Onde se pergunta: quem pede socorro? E esta em aflição? E qual tempo profético esse momento se refere? Quem pede esse socorro, irmãos, é a igreja infiel. Pede socorro ao Senhor. Quer escutar a voz do Espírito Santo, mas não escuta, porque o Senhor já tem arrebatado a igreja fiel. E esse período que se vive é o período do pós-arrebatamento. Podemos constatar isso na palavra em João 10:27, onde diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E no versículo 28, afirma que: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor vem buscar a sua igreja fiel, e ninguém o mais tirará. Amém, irmãos? E na questão número B, é perguntado: essa situação será reversível? Não, não será reversível, porque o Senhor irá vir uma única vez buscar a sua igreja fiel. Não terá uma segunda chance. Podemos afirmar isso em Mateus, capítulo 24, versículo 39 e 40, onde diz: e não os perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Esse um, irmãos, que será levado é a igreja fiel, a igreja que breve, logo estará na Nova Jerusalém, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem pede por socorro e está em aflição? E a resposta é aqueles que ficarem, a igreja infiel. E o momento profético que se refere é o pós-arrebatamento, onde a porta já vai estar fechada, muitos chamarão, mas a porta não se abrirá mais. Em Cantares 5:6 diz: busquei e não achei, chamei e não me respondeu. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, dando sequência a esse trabalho tão maravilhoso, que tem nos trazido experiências tão boas, Amém. Vamos agora aos comentários desta segunda pergunta, que vai ser iniciado pela Micaela. Pode falar, querido. Amém. Quando paramos, para pensar em tudo que aconteceu com essa igreja, podemos fazer uma comparação com a vida de uma criança. A criança, ela só tem vida se tiver sangue no corpo dela. De igual forma, é a obra do Espírito Santo para nós, A obra, quer dizer, na nossa vida. Ela só tem vida se o Espírito estiver, nela. Presente. Então, isso, a obra na nossa vida, ela só é viva quando o Espírito se faz presente. Essa igreja, ela vai procurar, um recurso, vai procurar reverter essa situação, mas a situação não vai ser reversível, porque o Espírito Santo já vai ser retirado junto com a igreja fiel, E a oportunidade só vai ser uma só. Ele que dá a vida, Exatamente. Pode falar, querido. Até um exemplo na Bíblia que nós temos é a vida de Esaú e Jacó. Nós vemos dois irmãos que, apesar de serem da mesma família, tinham posturas diferentes. Jacó valorizava a bênção, enquanto Esaú trocou a bênção por um prato, por um prazer passageiro. Enquanto nós vemos quantas pessoas no mundo que têm trocado a bênção da salvação por coisas no mundo que são passageiras. Mas a gente vê também nesse texto de Esaú e Jacó que não foi reversível. Gênesis 27:38 diz: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também como a mim, meu pai. E lamentou Esaú com sua voz e chorou. Ou seja, tem só uma bênção? É só uma oportunidade. E essa oportunidade é agora. João falou, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então agora que é o tempo de arrependimento. Porque depois, quando Jesus voltar, essa oportunidade já vai ter passado. E agora é o tempo de definição. É agora que nós temos que escolher essa bênção que vai ser eterna, não uma bênção passageira. Nós temos que ter uma bênção eterna. E você veja que, mais uma vez, o lema do ano se encaixa, Sim. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz. A igreja está falando com o homem, né? Glória a Deus. Algum comentário? Pode falar. É tão interessante essa questão de ser irreversível, porque o Senhor, ele já nos ensina isso através da palavra, exatamente para a gente saber que se ficar após o arrebatamento, você pode buscar, mas você não vai achar. Lá em Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E mesmo com a igreja infiel, porque ela conheceu a palavra, é por isso mesmo que perguntam para ela, para onde foi o teu amado? Porque ela teve a experiência. Mas eu estava falando ontem com as meninas que a gente estava estudando, que a igreja infiel, recebi os mistérios, a palavra revelada, mas a gente tem que absorver e viver os mistérios da palavra, viver a palavra revelada. Porque não adianta eu só estar ali na igreja sentada, aí tá falando ali, né, o Senhor tá revelando muitas coisas, mas eu não levar pra minha vida, eu não estar vivendo aquilo. E a igreja infiel foi exatamente isso que ela fez. Ela não viveu os mistérios revelados da palavra e ela diz: busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então o Senhor, ele tem mostrado tudo na palavra exatamente pra gente não ter que passar por isso. É verdade. É isso mesmo. Essa expressão, essas duas expressões são terríveis, né? Não achei e não me respondeu. O obreiro que respondeu aqui, o Fábio Lúcio, ele fez uma colocação comparando com o dilúvio e ajuda muita gente a entender. O próprio Senhor Jesus falou, né, ele mencionou que Jesus falou assim: olha, será como nos tempos de Noé. Né? Não houve uma segunda arca, não houve nenhum bote sequer. Né? Quando fechou a arca, não teve espaço, não teve oportunidade. Eu fico imaginando se durante os estudiosos dizem que a construção da arca levou cerca de 100 anos. Né? Se nesses 100 anos, quantos curiosos não estiveram ali dentro, né? Ou não é? Deixa eu dar uma olhadinha aí dentro, olha. Quem sabe alguém até se voluntariou, eu vou ajudar aqui essa semana, eu tô tranquilo, esse fim de semana eu tô de folga, eu vou te ajudar. E quantos entraram e saíram e não ficaram até que a porta se fechou? Aí a oportunidade realmente acabou. Né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê essa consciência agora, no tempo da oportunidade. Que não é hora de sair, não é hora de brincar, não é hora de desconsiderar a seriedade, né, daquilo que estamos lidando, né, o destino eterno da nossa alma. Né? Verdade. É um momento decisivo, muito sério, muito importante, fundamental, porque é a conclusão de todo o projeto de Deus preparado desde a fundação dos céus e da terra. É verdade. 2000 anos de oportunidade. Né? Então, não podemos desperdiçar. É verdade. Mais uma vez, o que encaixa perfeitamente, quem tem ouvidos, né? Maravilhoso o que o Senhor faz, né? O lema revelado pelo Senhor para cada um. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos na sequência então à próxima pergunta, de número 3, que diz assim: lendo Cantares, nos capítulos 5 e 6, cite os seguintes textos. Letra A, que se refere àqueles que não se prepararam. A letra B, aqueles que não sabiam que haveria o arrebatamento da igreja fiel. A letra C, aqueles que não sabiam que não haverá uma segunda oportunidade após o arrebatamento. E a letra D, aqueles que não sabiam que o Espírito Santo seria retirado do mundo junto com a igreja fiel e que a porta da graça se fecharia. Temos duas participações selecionadas, a jovem Larissa Veiga, de Divinópolis, Minas Gerais, e o jovem Caio Vitor Simões, de Campinas, São Paulo. Preste bem atenção. O texto que aponta para aqueles que não sabiam que haveria o arrebatamento da igreja fiel está no livro de Cantares, capítulo 6, verso 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado e o buscaremos contigo? Esse texto mostra que aqueles que ficarem irão indagar a igreja infiel o que aconteceu com o seu amado, onde está o seu amado Jesus. E eles irão perguntar isso para ela, pois ela falava da palavra do Senhor, falava das profecias, dizia servir ao Senhor, no entanto, servia sem a revelação e sem a presença do Espírito Santo. Ela dizia servir ao Senhor, mas não deu voz ao Espírito. A paz do Senhor Jesus.
nós podemos ver na questão A, aqueles que não se prepararam para o momento do arrebatamento, se encontram em Cantares, capítulo 5, no verso 3, que diz assim: já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Mostrando ali um povo que não estava vestido nas vestes de salvação e santificação do Senhor, nem com seus pés calçados no evangelho da paz, ou seja, na definição de seguir no caminho do Senhor. Na questão B, aqueles que não tinham conhecimento do arrebatamento, nós vemos em Cantares 6, no versículo 1, que mostra aqueles que questionaram, aqueles que ficaram, que tinham conhecimento, mas ficaram a respeito daquele acontecimento. Quando a pergunta é feita assim: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Na questão C, aqueles que não sabiam que não haverá uma segunda oportunidade, nós vemos em Cantares 5, no verso 6, que diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Ou seja, eles esperavam que o amado esperasse, permanecesse ali para uma outra chance para aquelas vidas. E na questão D, aqueles que não sabiam que o Espírito Santo seria retirado e pedindo que novamente eles tivessem acesso à salvação pela graça, está no mesmo versículo de Cantares 5, verso 6, na expressão que diz: a minha alma tinha se derretido quando ele falara, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Isto porque o Espírito Santo era quem intercedia pelos motivos da igreja, pelas almas, e ele será retirado junto da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, meus irmãos, retornamos de mais 2 participações muito boas. Amém. Glória a Deus. Temos recebido uma bênção com os vídeos e confesso que mais ainda na mesa. Amém. Cada vez que temos aqui a presença dos Glória a nossos Deus. queridos, uma bênção, né? E agora os comentários vão começar então pela Isabel. Pode falar. Amém. Referente à letra A, né, que se refere àqueles que não se prepararam, quando a gente lê Cantares 5:3, que foi a resposta que foi dada, fala: já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? A gente vê não só uma igreja que não se preparou, mas uma igreja que não estava nem interessada em se preparar. Por quê? Porque o Senhor oferece uma oportunidade para aquela igreja e ela responde de forma: já despi os meus vestidos, como tornarei a vestir? Ou seja, eu já deixei de lado, eu não quero mais. Eu já lavei os meus pés, como que eu vou torná-los a sujar? Então é uma igreja que não tinha interesse nenhum em aproveitar aquela oportunidade que Deus deu. Mas a gente vê a consequência disso, né? Quando a gente lê Cantares, capítulo 5, verso 6, que diz: eu abri o meu amado, mas o meu amado já havia se retirado. Ou seja, aquela oportunidade, né, voltando até a pergunta número 2, aquela oportunidade ela era só uma, não tem como reverter aquela situação. Quando ela quis, o amado já tinha se retirado, então não tinha mais uma oportunidade, não era reversível. É isso mesmo, e vejam que a palavra deixa isso claro através das parábolas. É verdade. Não é? Ninguém pode dizer: não entendi, porque as parábolas deixam isso de forma muito clara. Não é? Algum comentário a mais de vocês? Pode falar. Até mesmo referente ao que a Isabel falou, e que foi falado até no culto de virada do ano, foi feita até uma pergunta, né, com base no culto para EBD. E teve uma pergunta que foi: de onde virá o socorro para o mundo? E antes do arrebatamento da Igreja Fiel, há um socorro, que está lá em Salmos 121, versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas após o arrebatamento, lá em Mateus 25:12, Mateus 25, né, de 1 a 13, na verdade, as virgens loucas, elas ainda, né, buscam uma oportunidade, assim como a igreja infiel relata, né,
em Cantares. Em Mateus 25:12 diz assim, o Senhor Jesus respondendo para elas. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Então ali já não tinha mais oportunidade. Era uma oportunidade única, quem está preparado está, né? Então quem não estava, infelizmente ficou. E sabe uma coisa que nos chama a atenção? Porque as noivas sabiam qual era o procedimento da festa. Todas elas sabiam como se davam os casamentos em Israel. Então, por que adormecer? Por que não trazer a reserva de óleo? Não é verdade? Simplesmente mostra não só um despreparo, mas até um desinteresse. Não é? Algum comentário? Walter, Então, eu queria, enquanto as irmãs estavam falando aqui, vejo Cantares 5:3 diz assim, já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar, né? Por assim dizer. Sujar é voltar com ele para o sapato, para a caminhada. Mas esse como pode ser também interpretado como alguém que já não sabe mais como fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi embora. Como é que a gente vestiu a primeira vez a veste de salvação? Sozinhos? Não. O Senhor nos trouxe, foi um presente que o Senhor nos deu. Ele nos ensinou, olha, veste assim. A gente estava conversando agora há pouco sobre nosso começo na caminhada, os que nos assistiram, os que oraram por nós, que os aconselharam, os dons espirituais que vieram, que foram um conselho para nós, e aí nós vestimos as vestes. Nós fomos ensinados nos seminários, nas escolas bíblicas dominicais, a calçar os pés com o calçado do Evangelho, a preparação do Evangelho da Paz. E uma vez tirado isso, se o Espírito Santo não estiver mais conosco, como tornaremos a vestir? Como tornaremos a calçar? Então essa pergunta dela é muito pertinente a alguém que já não tem mais o socorro do Espírito Santo, né? Porque a oportunidade, de fato, já terá se encerrado, né? Perdeu completamente a referência. Exatamente. Né? Se é que a teve um dia. Né? Muito bem. Meus queridos, nós passamos sempre para o segundo bloco, que é a pergunta dirigida a crianças, intermediários e adolescentes, com um louvor que as crianças cantam na igreja e que nos maravilham. Né? A nossa sugestão de louvor, muito própria para o momento, é Tem uma Candeia. Vamos louvar ao Senhor e na volta então passamos a pergunta dirigida a eles. Amém. Cante em sua casa. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Junto com as crianças, é uma Glória a bênção. Jesus. Nos alegra muito, nos encanta. Imagina elas cantando na igreja, depois elas querem orar também, querem apresentar a gratidão delas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos à pergunta então dirigida a elas, que diz assim, lendo Cantares capítulo 6, verso 1, faça a comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 25, dos versos 3 a 13. Temos 3 participações. A criança Lina dos Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A criança Rebeca Ferreira, de Magé, aqui no Rio de Janeiro. E o intermediário Gabriel Lúcio, de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos receber mais uma bênção com essas participações. A Lina vai dar a resposta da EBD.
Esse momento fala que a igreja fiel vai subir para o céu, a igreja fiel. E a igreja infiel não vai subir para o céu. A igreja fiel vai subir para ser a noiva de Jesus, porque ela faz a obra, faz tudo de Senhor. Ela agrada a Jesus, ela faz a obra dele. A igreja infiel não faz a obra dele, desobedece ele e não faz a obra. A paz do Senhor, irmãos. Rebeca, responda a pergunta de número 4 para crianças. Meus irmãos, não haverá segunda chance após o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo será retirado junto com a igreja fiel e a porta da graça irá se fechar. Há muitos que dormem no meio de nós. Por isso, é hora de despertarmos o sono. Porque ainda existe graça, ainda há oportunidade de salvação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sobre a igreja que ficou, ela ouviu a voz do Senhor, mas ela não obedeceu e por isso ela não foi arrebatada. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Como diz, Glória a Deus. Muito bom. sempre nos alegra, não é? Sim, Glória Nos a Deus. maravilhamos. E é bom repetir sempre, porque alguém pode estar assistindo o programa pela primeira vez, as crianças não são obrigadas a participar. Elas demonstram o desejo de participarem, sim. Existem crianças que toda semana estão mandando os seus vídeos, né? E nos maravilhamos. Isso é resultado do trabalho das professoras na Glória a igreja, do empenho dos pais em ensinarem seus filhos a andar no caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus. E nós colhemos esse fruto maravilhoso, que são essas participações, dentre Com certeza. tantas outras experiências. Amém? Então agora vamos começar os comentários através do pastor Josué. Amém. Eu queria comentar aqui a participação interessantíssima da Lina, lá de Juiz de Fora. E eu achei só porque você é Juiz de Fora, né? Pois é, só porque eu sou daquela região. Mas eu achei curioso, me parecia até que ela estava compondo uma letra de louvor, né? A fiel vai para o céu e a infiel não vai para o céu. Já é poético, né? Mas é interessante, maravilhoso, como essa distinção vai ficando clara até para os pequeninos. Quem é a igreja fiel e quem é a igreja infiel. Você vê que na participação da Rebeca, ela foi até enfática. Ela disse o seguinte: olha, há muitos no nosso meio que estão dormindo. O pastor Deuti sempre gosta de lembrar isso, né? Os adultos têm dificuldade, as crianças não têm. Elas entendem exatamente o que o Espírito Santo está fazendo. Né? Por isso Jesus só deixa vir as minhas crianças, porque o reino é delas. O reino é delas. Então, a Rebeca falou com muita propriedade. Há muitos no nosso meio que estão dormindo. Desperta tu que dormes, diz o apóstolo Paulo. Né? E o Gabriel disse assim: a igreja infiel é aquela que ouviu e não obedeceu. Então, o reino não é a eternidade, o arrebatamento. O casamento com o amado não é para os que ouvem, é para os que ouvem e obedecem. Né? Glória a Deus. Apocalipse começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê, que ouve, guarda as profecias desse livro e as palavras que estão escritas ali. Né? É interessante que a palavra guardar, ela tem o sentido de exercer. Praticar. Não né? é simplesmente guardar, tipo, coloquei em algum lugar. Não, é praticar, exercer. Essa é a maravilha. É verdade. Né? Vocês têm algum comentário? Podem falar. O interessante também, né, é que às vezes a gente vê tantas pessoas que têm tanta dificuldade no livro de Cantares, enquanto as crianças estão fazendo uma comparação entre Mateus e Cantares. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade, maravilha, né? O livro de Cantares. Então é uma maravilha que o Senhor tem feito através das crianças na obra. E isso vem para as nossas vidas, né? A gente vê as crianças respondendo de forma tão genuína, um amor tão genuíno à obra. Isso nos motiva a buscar mais o Senhor. Glória a verdade. Glória a Pode Deus, falar, né? querido. Também interessante,
um comentário sobre o que as crianças falaram, que na parábola das 10 virgens, as virgens loucas, elas pedem azeite para as prudentes. Só que a gente sabe que a salvação ela é individual. Eu não posso pedir, Isabel, tem misericórdia, me leva junto com você. Não é assim. Porque ali no momento, era o momento final. Ela não podia, ela sabia que podia, né, que pediria, mas quem tem sabedoria, ela não ia dar, a prudente não ia dar porque ela não ia perder a salvação dela. Até porque não é assim, né? Eu não vou dar a minha salvação para Isabel. Não, cada um tem que ter a sua experiência. E lá em Romanos 14:12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É eu e o Senhor. Glória a Jesus. No grande dia, só Amém, eu glória posso a Deus. ser responsável por eu ir ou não ir morar com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? terceirizar. Falar alguma coisa? Sim, sobre essa responsabilidade que a Gabriela falou, também sobre o ouvir que o pastor Josué falou, né? Nós podemos ouvir várias vozes. Temos ouvidos, né? O Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas que voz? A voz do Espírito Santo. Nós podemos ouvir 3 tipos de vozes. A voz do Espírito Santo, a voz do homem, da própria razão, e a voz do adversário, né? E temos que ter essa cautela, né? Porque é uma escolha nossa de quem nós iremos ouvir e quem iremos obedecer. O Senhor nos deu esse livre-arbítrio, né? De escolher a quem seguir. Nós obedecemos e ouvimos a voz de um Senhor. Quem está governando a nossa vida? Quem tem sido o nosso Senhor, né? A igreja fiel que vai subir, ela tem por Senhor, né? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Pastor, só um texto dentro do que a Micaela falou. Até o irmão lá de Barra Mansa, agora não lembro o nome dele, na primeira pergunta, ele falou, lá em João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Glória e a eu Deus. conheço-as, e elas me seguem. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Essa é a marca da igreja fiel. Ela ouve e pratica. Quem tem ouvidos, mais uma vez, né? Ouça o que o Espírito diz. Amém. Glória a Deus. Eu estou percebendo aqui também uma coisa interessante, porque na comparação de Cantares com Mateus, não é? Para onde foi o teu amado e o buscaremos contigo. O mais perto que agora as virgens loucas conseguiram ir foi até a porta, mas uma porta fechada, uma porta que não se abriu. É o conhecimento de Jesus, mas um Jesus que já não leva para a eternidade mais, não é? Porque é uma porta aberta, como João viu, né? Viu uma porta aberta no céu, né? Tudo bem. Agora, uma porta fechada é a mesma coisa que um muro, né? É interessante que o anseio da porta aberta é muito antigo. Davi escreveu no Salmo 42, né? Quando entrarei, né? E estarei diante da face de Deus. A minha alma tem sede, quando é que eu entrarei? Por que Davi falava que ele não entrava? Porque na dispensação do Velho Testamento, Jesus ainda não estava revelado. A porta ainda não estava revelada. Só quando Jesus vem, e nesse muro chamado pecado, Isaías fala dele, né? Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É verdade. Não tinha passagem, até que veio Jesus e disse assim, não, mas eu sou a porta. Glória A porta Deus, comunica os dois ambientes. A porta comunica agora a terra com o céu. Só que essa porta está aberta por enquanto. Né? E um dia alguém vai perguntar, depois do arrebatamento, para onde foi o teu amado? Nós vamos junto com você. Mas o mais perto dele que eu posso te levar, né? a noiva infiel dizendo, é até uma porta fechada. É um Jesus que já não é porta aberta mais. Né? É verdade. Louvado Glória seja a Deus. o Senhor, nos Aleluia. ajude. Né? Glória a Deus. Glorificamos o Senhor por aqueles que têm dado ouvidos à voz do Espírito Amém. Santo. Se hoje ouvides a sua voz. Exatamente. Exatamente. E o tempo é hoje, né? Hoje. Esse é hoje. Amanhã é hoje. Até a hora que até o momento em que não vai existir mais esse tempo, porque a igreja vai estar no lugar onde o tempo não existe. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome Glória a de Deus. Jesus. Glória a Jesus. Muito bom, recebemos uma Que riqueza, bênção, né? que é a riqueza de detalhes, Glória né, a que o Deus, Senhor vai né? mostrando, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, uma pena nosso programa chegando ao final. Poderíamos ter mais aqui uma série de perguntas para continuarmos trabalhando, para recebermos juntos a bênção do Senhor. Amém. Né? Temos alguns avisos que são importantes. Primeiro, incentivar a você a gravar o seu vídeo e mandar a sua participação aqui para o programa. É muito importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Também no Instagram, assine o canal e também acione as notificações para receber os avisos, né? Siga-nos pelas redes sociais que estão aí. Temos o nosso canal de televisão 126 da TV
aberta pelo satélite, é muito importante, principalmente para as localidades que têm difícil acesso, né, à comunicação, não é isso? E daqui a pouco, às 19 horas, o nosso culto presencial nas nossas igrejas, às 20 horas, o nosso culto transmitido pelas nossas plataformas digitais. Amém? Foi muito bom contar com a sua presença, muito bom contar com a presença de vocês aqui. Amém. Né? E espero sinceramente que o mais breve possível possamos estar aqui juntos com esse time. Amém. Amém? Amém. Quero agradecer muito ao nosso companheiro, o pastor Josué, está de passagem pelo Rio de Janeiro e nos deu a oportunidade de recebê-lo. A oportunidade é minha, eu que não podia perder. Amém, queridos. Amém. Amém. Queridos, então, até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.